Evangelho segundo o relato do apóstolo João, capítulo 1, verso 43. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em João, capítulo 1, verso 43. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então clamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas que estas verás. E acrescentou: em verdade, verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aí, deixa aberto aí, não feche. Feche apenas os olhos para mais uma rápida oração. Santo Deus, glorioso, majestoso, infinito, eterno, grandioso, estupendo, insofismável, inatingível, inacessível, inexpugnável, justo, santo, infinito, imenso, imensurável, glorioso, misericordioso, bondoso, justo, amoroso, complacente, compassivo, longânimo, benigno, Deus eterno. A Ti, Senhor, voltamos nossas orações. A Ti voltamos o rosto, clamando a Sua misericórdia, a Sua compaixão. Senhor, não desiste do Teu povo. Não se esqueça da aliança que fizeste com ele, mediante ao sangue daquela cruz, e prometestes nunca se apartar de nós, estar conosco até a consumação do século. Carecemos do Senhor, mas não só da sua presença, mas a sua presença favorável, portentosa, gloriosa, pungente, derramando sobre nós graça, poder, Senhor. Não nos deixa secos, vazios, áridos, mas nos faz uma igreja poderosa, evangelista, missionária. Faz Teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para Si e nos conforma a imagem do Seu Filho. Amém. Irmãos, preste atenção aqui. O tema da minha mensagem hoje, eu vou dar uma pausa agora na série de exposições nos Salmos de Romagem, para trazer uma mensagem oportuna para nós. E o tema é o crescimento orgânico da igreja. O crescimento orgânico da igreja. Nós estamos às vésperas de construir a nossa sede, o nosso salão, que vai ter capacidade para 1.500 pessoas. Já dividimos o culto de domingo em 2 períodos, 2 cultos, manhã e noite. E agora nós contamos com mais espaço e mais cadeiras vagas, e com a perspectiva de um salão que vai quase triplicar o tamanho, mais do que triplicar o tamanho da nossa igreja. E é o nosso dever, então, trabalhar para o crescimento numérico e o crescimento orgânico da igreja. Porque é a vontade de Deus que o reino dele cresça, se expanda
Em Mateus capítulo 6, o Senhor ensina essa oração, diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu reino, seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, que o seu reino avance, que o seu reino cresça, que o seu reino se expanda. Então ele revela que é a vontade de Deus o crescimento numérico e orgânico da igreja, do seu povo. E como isso é feito? Como o reino de Deus avança? Através da multiplicação do seu povo. É assim que o reino de Deus cresce, através do crescimento numérico dos cristãos, através do crescimento orgânico da igreja. O que significa o crescimento orgânico? Crentes gerando outros crentes, crentes produzindo outros crentes. Nesse sentido, queridos irmãos, eu acredito que a igreja tem falhado em produzir outros crentes. Eu acredito que os cristãos têm falhado em gerar outros cristãos através dos meios bíblicos. O crescimento orgânico acontece através dos meios bíblicos. A evangelização pessoal ou coletiva, a oração intercessória, o testemunho público e a pregação pública ou individual, bem com outras tantos métodos. E eu acredito que temos falhado nisso. Não só eu acredito, como estatisticamente é comprovado isso. O Instituto Moody de Evangelização, ele publicou uma pesquisa que fez há algum tempo, que 95% dos cristãos da igreja brasileira nunca tiveram a experiência de trazer ao menos uma alma a Jesus. Somente 5% da igreja brasileira teve essa experiência de levar uma pessoa a Cristo. Significa que 95% que se agregou, ou que se filiou, ou que se integrou a uma igreja por batismo e membresia, nunca teve, desde a sua entrada na fé, nunca teve a experiência de trazer sequer uma alma, ou uma alma sequer, ao Senhor Jesus. E se você faz parte desses números, alguma coisa está errada com você. Ou você está em obediência, em desobediência, ou você não tem se empenhado bastante para isso. Porque trazer almas para Jesus, o crescimento orgânico, a evangelização, é uma ordem clara de Jesus exposta nas Escrituras. Em Marcos capítulo 16, verso 15, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa ordem foi estendida para toda a comunidade cristã, para todos os cristãos. Mateus 28, Jesus repete com mais detalhes, Mateus 28, 19, portanto ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja só, então o crescimento orgânico é uma ordem de Jesus. A nossa salvação também, ela tem como finalidade o crescimento. Nossa salvação, dentre tantos outros propósitos, tem como propósito o crescimento orgânico. Efésios 2:10 confirma isso, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. E boas obras aqui envolve a evangelização. Portanto, nós fomos eleitos, nós fomos criados
E nós fomos salvos. Com qual finalidade? Uma delas, as boas obras. E evangelizar pessoas faz parte das boas obras. Então veja, nossa salvação tem como propósito a conversão de pecadores, a evangelização de pecadores. Não fomos salvos por ser, fomos salvos para sermos ativos, fomos salvos para, conforme João 15, não fosse vós que me escolheste, antes eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e dei frutos. Ou seja, Deus nos salvou para as boas obras, e Deus nos escolheu para darmos frutos. E tanto essas boas obras como estes frutos consistem também em ganhar almas, em evangelizar pecadores. Olha como isso é forte. E a pergunta que você deve fazer: eu sou uma figueira estéril ou eu tenho dado frutos no tocante ao crescimento orgânico da igreja? Eu fui salvo para as boas obras, e a pergunta: eu fui salvo, mas eu tenho manifestado as boas obras como evidência da salvação, e uma delas é a evangelização, o crescimento orgânico. E por fim, até o nosso ministério deve convergir na salvação de pecadores. Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 4,5, diz: mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, e faze o trabalho de um evangelista. Na sua agenda ministerial, Timóteo, na sua agenda pastoral, tem que haver um espaço para evangelizar, para você lidar com pecadores, trabalhar com pecadores, trazer pecadores à salvação. Veja a importância disso, meu irmão. E será que você faz parte dos 95%? Isso é um colapso, isso é um absurdo. Imagina se isso aqui fosse se aplicado em questões científicas, ou em questões de natalidade. A raça humana estaria à beira da extinção, se só 5% produzisse crescimento orgânico. Nós íamos estar à beira da extinção. Portanto, hoje eu quero encorajar você. Estas cadeiras vazias é seu dever preenchê-las. A nova sede que vai ser construída é o seu dever fazer com que a igreja se multiplique. Você precisa acordar para a tarefa da grande comissão mundial e de fazer discípulos de todas as nações, pregai a toda criatura. Isso inclui o açougueiro, o padeiro, o vizinho, o irmão, o primo, o coveiro, o andarilho, a todos que passarem, trafegarem no seu caminho. Então é nosso dever o crescimento orgânico. E isso pode ser claramente visto na vida dos primeiros discípulos de Jesus. Você vê claramente a preocupação deles como cristãos em formarem outros cristãos, produzirem outros cristãos, gerarem outros cristãos. Isso pode ser visto claramente na vida dos primeiros discípulos e no caso aqui de Filipe. Vamos então ver, à luz desse texto de 1 João, capítulo 1, dos versos 43 a 51, o crescimento, o dever do crescimento orgânico da igreja. Primeiro ponto da minha mensagem: tudo começa com a nossa conversão. Tudo começa com a nossa salvação. O ponto de partida para a evangelização, o ponto de partida para a conversão, o ponto de partida
para o crescimento é a nossa conversão. Vamos ver o verso 43. No dia imediato, ou no dia seguinte, resolveu Jesus partir para Galileia e encontrou a Filipe, aqui não é Fê, é Filipe, a quem disse: segue-me. Primeiro ponto, primeiro onde tudo começa, na conversão. Nós somos salvos por Jesus. Fomos salvos por Jesus. E alguns estão sendo salvos por Jesus. Não é isso? Nós estávamos mortos e viemos à vida. Estávamos perdidos e fomos achados. Mortos e revivemos. E quem nos salvou foi Jesus. Segundo ponto, foi Ele quem nos encontrou. Não fomos nós que o encontramos, porque o perdido era eu e não ele. Os perdidos eram nós e não a Jesus. O texto diz assim: no dia imediato resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou a Filipe. Foi Jesus que encontrou Filipe, não foi Filipe que encontrou a Jesus. Ele um dia nos encontrou, Ele um dia nos achou. Éramos nós que estávamos perdidos e não Ele. Ele não precisava ser encontrado nem achado, porque Ele não estava perdido. João 15 diz: não fosse vós que me escolheste, eu é que escolhi a vós. É assim, a salvação é um plano deliberado de Deus e soberano, cuja iniciativa, cuja obra tem início e fim em Deus e não no homem. E terceiro, foi Ele que nos chamou para essa graça. O texto diz que encontrou Filipe, a quem disse: segue-me, segue-me. Então ele vê a Filipe, encontra a Filipe e chama Filipe para esta graça, para este mundo, para este reino, para esta obra estupenda que é a conversão, que é a salvação, que é a integração neste reino, neste corpo maravilhoso que estava tendo o seu início aqui, que é a igreja. Então, assim acontece conosco. Ele nos chama, ou melhor, Ele nos encontra, Ele nos encontra, Ele nos chama e Ele nos salva. Um dia Ele te encontrou, e um dia Ele chamou você, e um dia Ele salvou você, como salvou a mim. E agora, após sermos salvos, é nosso dever levar outros a serem salvos. O crescimento orgânico começa como? Eu estou morto e venho à vida, estou perdido e sou achado. E depois sou chamado, e após ser chamado, agora é minha vez de ir até os outros. É o meu dever agora levar a vida que recebi aos mortos que estão sem vida. É o meu dever agora levar a luz àqueles que estão em trevas. Filipe, imediatamente após ter sido encontrado, imediatamente após ter sido achado, imediatamente após ter sido salvo, imediatamente após ter sido chamado, agora vai à procura de Natanael. Imediatamente. Foi salvo, agora vai salvar, ou vai levar a salvação. Foi chamado, agora vai chamar, ou levar o chamado aos outros. Veja o verso 44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José.
Veja só, meu irmão, está acontecendo algo errado conosco. Nós devíamos, quando salvos, imediatamente compartilhar essa salvação. Veja, Filipe estava preocupado com a expansão do reino, com o crescimento orgânico, numérico, e ele, como crente, se sente no dever de produzir outros crentes. Ele, como crente, se sente no dever de gerar outros crentes. Ele que foi gerado, agora quer gerar. Ele que foi achado, agora quer achar. Ele que foi salvo, agora quer salvar, ou levar a salvação, porque ele entende que é o seu dever. Esse é o nosso dever. Ele não fez outra coisa. O primeiro passo que ele deu após tomar a vacina, tomar o antídoto, o remédio para a sua doença mortal, foi levar o remédio a outros que estavam morrendo. E no caso, Natanael. Filipe, após ser encontrado por Jesus, após ter sido salvo, o que ele fez? Ele fez aqui 3 coisas, e essas 3 coisas é o que temos que fazer, após sermos salvos. Após sermos salvos. Quem aqui foi salvo ontem? Filipe fez após ser salvo, não era nem ontem, era hoje, era no mesmo dia. Então nós estamos em dívida aí. Bom, se Filipe foi salvo num dia, no mesmo dia começou, calcula aí você quanto tempo você foi salvo e até hoje não começou. Quanto tempo você já está em dívida? Filipe, após ser encontrado por Cristo, fez 3 coisas. Primeiro, foi atrás de Natanael. Foi procurar Natanael. Foi encontrar Natanael. Após você ter sido salvo, você tem que ir atrás dos Natanaéis. Você tem que ir atrás dos pecadores e não esperar os pecadores ir atrás de você. Você tem que ir ao encontro da 100ª ovelha, a ovelha perdida. Você tem que ir atrás do sogro ímpio, da cunhada ímpia, do patrão ímpio. Você tem que ir atrás do jovem drogado ímpio. Você tem que ir ao encontro dos pecadores. E veio uma visão e Deus me levou para um vale, e um vale de ossos secos, sequíssimos, e eu andei ao redor do vale. O profeta foi até o vale, foi até aqueles ossos secos, representando as almas, a raça humana caída, pecadora. O que você está esperando? É você que tem que bater a porta do pecador. É você que tem que indagar e inquirir aquela professora, o aluno, o porteiro do prédio, o andarilho, os parentes. Você precisa ir, meu irmão. Eles estão morrendo e não sabem que estão morrendo. Você sabe que estão morrendo e tem o remédio contra a morte deles. Filipe encontrou, foi atrás de Natanael. Primeira coisa que ele fez. Se você quer essas cadeiras cheias, se você quer trabalhar para o crescimento orgânico, você tem que ir ao encontro dos pecadores. Segunda coisa que Filipe fez. Após encontrá-lo, anunciou Cristo a ele. Natanael disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu, e os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Deu a ficha completa do Senhor Jesus Cristo. Após encontrar os pecadores, você tem que anunciar o Evangelho a eles. Você tem que anunciar Cristo a eles. Você precisa dizer para eles que todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão, que do céu se manifesta a ira de Deus contra eles, e que o salário do pecado é a morte, e que não há esperança para eles senão na pessoa bendita do Senhor Jesus, nosso Salvador.
Após encontrá-lo, pregou a Cristo, não falou: Jesus te ama, Deus tem um plano maravilhoso para você, como é que você está, e isso, e aquilo outro. Não, você está doente, pois eu venho te entregar o remédio. Eis o remédio, é este. E explica, e fala, e destrincha, e apresenta a cruz de Cristo, a criação, queda e redenção. Tanta gente que você e eu encontramos e só conversa fiada. Toda vez que encontra aquela sogra, aquele tio, aquele primo, aquele irmão, aquele amigo, aquele vendedor, aquele comprador, aquele representante, blá, 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 Corinthians, Palmeiras, Champions League, Bolsonaro, blá, blá, blá. E onde está aqui? Você encontrou, anuncia Cristo. Quando estive com vocês, Paulo, em Corinto, 1 ano e 6 meses, nada vos propus saber. Eu não vim falar de Platão, Sócrates, Péricles, Aristóteles, eu não vim falar dos Areópago, eu vim falar de Cristo e este crucificado. Esses caras já conversam isso com todo mundo. É futebol com todo mundo, é política com todo mundo, não chove, não chove, está seco, seco. Aí você viu, Pablo Marçal, Marçal. Aí chega você e vai reproduzir a mesma coisa. Não! Anuncia Cristo. De Cristo para o padeiro, Cristo para o açougueiro, de Cristo para o pedreiro, Cristo para o andarilho, Cristo para o traficante, Cristo para a prostituta, Cristo para o sogro, Cristo para a sogra, Cristo para o tio, para o primo, para o patrão, empregado, funcionário, colega de estabelecimento. Pregue Cristo, ensine Cristo, anuncie Cristo. Eles precisam de Cristo. Terceira coisa que Filipe fez após encontrar Natanael. Terceira coisa que Filipe fez após ter sido salvo. Primeiro, foi ao encontro de Natanael. Segundo, anunciou Cristo a Natanael. Terceiro, conduziu Natanael até Cristo. Verso 46, perguntou Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Em outras palavras, vem comigo e eu te mostrarei. Vem que eu vou te conduzir. Eu vou te conduzir até o Messias. E foi isso que ele fez. Pegou Natanael e acompanhou Natanael até Jesus. Depois de sermos salvos, é a terceira coisa que temos que fazer. Temos que levar essas pessoas até Jesus. Temos que conduzir elas até Jesus. Temos que levar elas não conseguem irem como servo do centurião, jaz enfermo de cama, tetraplégico, ele não consegue andar, não consegue crer, não consegue orar, não consegue falar. Então o centurião teve que ir. Nós temos que fazer assim, nós temos que conduzir essa gente perdeu a bússola, perdeu o norte. É isso que significa pecado, hamartia, perda do alvo, perda da marca, sair dos trilhos, descarrilhou o trilho do ímpio, ele está perdido, ele não tem rumo. É o nosso dever colocar esse povo nos trilhos e dizer: segue por aqui, porque no final desse caminho lá estará Cristo. As pessoas não sabem como encontrar Cristo, elas não sabem ir até Cristo, elas não sabem se dirigir a Cristo. Nós temos que fazer como Natanael, conduzir eles a Cristo. Conduz sua mãe, seu pai, seu filho, seu tio, aquele endemoniado, aquele bruxo, eu não sei, conduz até Cristo. Você já viu quando tem uma personalidade conhecida
um estadista, um chefe de Estado, um magistrado, e aí uma pessoa simples precisa ir até ele não consegue, precisa do intermediário. Então alguém vem, pega essa pessoa, eu quero te introduzir ao presidente, ao governador, ao juiz, ao reitor, porque essa pessoa sozinha não tem acesso, não consegue chegar àquela personalidade. Da mesma forma, os pecadores não têm acesso a Jesus, eles não sabem como ir, eles não podem ir, alguém precisa introduzi-las ao Messias, precisa introduzi-las ao Senhor. É você que as introduz, que as conduz, que apresenta Cristo a elas e leva elas até Cristo. É assim que o crescimento orgânico se dá. E por quê, pastor? Porque não é uma opção. O crescimento orgânico é nossa obrigação. Vê se você consegue sentir o peso do versículo que eu vou ler agora. 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Em outras traduções, pois me pesa esta obrigação, porque ai de mim se não anunciar o evangelho. Me pesa essa obrigação. Ai de mim se não anunciar. Em Romanos 1, Paulo vai até mais longe, diz que a evangelização é uma dívida que nós temos para com os pecadores. Romanos 1,14 diz: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O grego aqui dá a ideia assim, que ele estava atado em uma dívida. Era como se fosse em uma questão judicial, onde ele foi colocado num processo e o nome dele está nessa dívida, e ele não pode se desvencilhar dela enquanto ele não pagar. Nós estamos atados, amarrados, endividados com os pecadores. E o que nós devemos para os pecadores? O evangelho. Estamos em débito com a sogra, com o tio, com o pedreiro, com o vizinho, com os ímpios que nos cercam. Estamos em débito, em dívida com eles. Pá, mas o que a gente deve para essa gente? O evangelho. E os resultados? O grande problema da evangelização é que muitos se preocupam com os resultados. Mas eu prego, nada acontece, eu não vejo o efeito disso. Mas e se eles não se converter? Queridos, os resultados não competem a nós. A nossa missão é lançar a semente, dar o crescimento é missão de Deus, fazer germinar a semente é a obra de Deus. Nossa tarefa é só lançar a semente. Natanael, por exemplo, quando foi inquirido por Filipe, quando Filipe o evangeliza, o anuncia a Cristo, o vai conduzir, Natanael indaga, dizendo: espera aí, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Natanael estava cético quanto àquela pregação, estava duvidoso que de fato ele seria o Messias, não estava com o coração muito aberto quanto a tudo que Filipe dizia e fazia. Filipe então responde ao ceticismo de Natanael dizendo: vem e vê, veja-o você mesmo, conheça-o, Natanael, e comprove você mesmo. Ou seja, ele disse: isso agora não cabe a mim, minha função é te levar, vem e vê. Quando você tiver contato com ele, quando você vê-lo, quando você ouvi-lo, aí é com você e com ele.
Meu irmão, ao levar esses pecadores a Jesus, ao terem contato com o Evangelho, ao serem convidados para um culto, ao participarem do culto, ao virem, eles verão. Cristo cuidará do resto, somente traga-os, somente anuncie a eles, somente conduza eles a Cristo, somente explane Cristo a eles, faça com que eles venham, porque Cristo fará com que eles vejam. Vem e vê. Você só precisa dizer vem, você só precisa anunciar, você só precisa trazer, você só precisa convidar, você só precisa explanar, anunciar, conduzir. Cristo cuidará do resto. Não se preocupe. Vem e vê. Só pregue, só convide, só explane. Deixa os resultados com Deus. E assim foi. Natanael veio e viu. Veja o verso 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, quem não há dolo. Natanael perguntou, verso 48, de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Filipe fez o seu papel, anunciou, encontrou e conduziu ele até Jesus. Quando ele chega até Jesus, Jesus começa com umas falas meio estranhas para Natanael. Aí um verdadeiro israelita: como é que você me conhece? Eu te vi debaixo da figueira. O Senhor Jesus aqui manifestou o seu poder divino, ele demonstrou sua divindade para Natanael, e mais especificamente a sua onisciência, revelando um aspecto da vida pessoal particular de Natanael, que só ele sabia. Eu te vi debaixo da árvore. Alguns estudiosos dizem que ele estava orando, e ele pediu coisas íntimas no coração dele para Deus, e aqui o Senhor estava revelando, dizendo: eu vi você debaixo da árvore, vi você orando, e sei o que você orou. Ele manifestou o poder dele. Aqui nós temos a manifestação sobrenatural. Veja só, Natanael não foi convencido por uma ação natural. Natanael foi convencido por uma ação sobrenatural. Jesus manifesta sua divindade e revela um aspecto particular da vida de Natanael que só ele sabia. Aí o que aconteceu? Ele creu. Ao ser conduzido a Cristo, o próprio Cristo se encarregou da sua salvação. Veja a conversão dele no verso 49. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A confissão, conforme Romanos capítulo 10, Natanael foi salvo. Significa que quando você traz alguém para um culto, que quando você prega o evangelho para um ímpio, quando você anuncia Cristo para um pecador, ou quando você traz um pecador até Cristo, o Espírito Santo vai confirmar o seu sermão, confirmar aquele culto, a tua explanação, o teu ensino, e o Espírito Santo vai manifestar o poder de Deus no coração do incrédulo, e vai dizer: esse é o Cristo, o Filho de Deus. Então eles serão salvos. Deixa o resultado com Deus. Só abre a boca e prega.
chama: Natanael, acabou de ser salvo. Opa, eu sou responsável pelo crescimento orgânico da igreja. Imediatamente foi ao encontro de Filipe, pregou Cristo, imediatamente foi ao encontro de Natanael, pregou Cristo a Natanael e conduziu Natanael até Cristo. Agora já não era mais com Filipe, agora Deus, o Espírito Santo, é quem ia fazer a obra, e fez. Vem e vê. Ele foi e viu, ele foi e ouviu, ele foi e foi impactado, ele foi e foi transformado, e ele creu, e ele foi salvo. Veja então uma passagem que ensina claramente o crescimento orgânico, um crente gerando outro crente através da pregação. Agora, eu vou terminar com o meu último ponto, e meu último ponto tem 5 pontos. É um ponto calvinista, tem 5 pontos. Como podemos fazer isso? Qual a forma de começar, ou do crescimento orgânico acontecer? De quais formas podemos fazer isso? Crentes produzirem outros crentes. De quais formas podemos cumprir a tarefa da grande comissão? Como eu posso fazer isso? Eu vou te ensinar agora 5 aspectos práticos de como você, em obediência ao mandamento, se envolve com o crescimento orgânico. Primeiro, você pode produzir outros crentes ensinando a palavra individualmente a eles, como Filipe fez com o eunuco. Você pode trabalhar para o crescimento orgânico da igreja, ensinando a palavra individualmente ao pecador, como Filipe fez com o eunuco. Não precisa abrir, só me ouve. Vai pôr na tela aí. Atos 8, 26. Olha só o crescimento orgânico, apenas ensinando a Bíblia exaustivamente para alguém. Atos 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul. E levantou-se, foi, e eis que um homem etíope eunuco, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, verso 30. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Olha, e rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Verso 35. Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa parte da escritura, pegou a Bíblia, Isaías 53, lhe anunciou a Jesus. Foi uma visita com o fim de ensinar, passou pelos textos, passou pela Bíblia, foi evangelizando texto após texto, ensinando a palavra, ensinando. Verso 36, e indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede eu de ser batizado? Verso 37, disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. 38, e mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. Olha o crescimento orgânico. Filipe, através do ensino individual da Escritura, produziu outro crente. Senta com o pecador e abre a Bíblia, explana a Bíblia, visita o pecador, abre a Bíblia, mostra a antiga aliança, a nova aliança, mostra a queda, mostra a redenção, vai indo. É assim que você ganha crentes, explanando as Escrituras, mostrando o pecado, a vinda do Messias, a morte do Messias, igual Filipe. O eunuco estava com dúvida: o que isso aqui quer dizer? Me ensina. Então ele sentou, ensinou, instruiu, até os olhos se abrirem.
Faz isso com o teu primo, faz isso com a tua mãe, faz isso com o teu vizinho, faz isso com o teu amigo. Senta e ensina as Escrituras, porque ele vai se converter. Esse é o primeiro meio. Segunda forma de crentes produzirem outros crentes: convidando eles para a igreja, convidando eles para assistir um culto público. Pastor, o convite para assistir um culto é um meio de evangelização? Claro que é, claro que é. Veja só essa passagem, ela antecede a que eu preguei. Ela fala de André, Pedro e João. Olha só, João capítulo 1, verso 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de seus 2 discípulos. Escute, verso 36. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiram, disse-lhe: que buscais? E os discípulos disseram: Rabi, que quer dizer Messias, onde assistes? Nós estamos procurando o Messias, Jesus. Onde ele assiste? Ou seja, onde ele mora? Onde ele ministra? Onde que eu encontro? Onde eu ouço ele? Aí sabe o que ele faz? Respondeu: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. Ele fez um convite. Onde que Jesus ministra? Onde que ele prega? Onde que ele se manifesta? Onde é a casa dele? Vem, e ele levou eles até lá. E eles ficaram, quando eles chegaram até o lugar que Jesus assiste, ficaram com ele aquele dia inteiro. Verso 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João. E agora, seguido a Jesus, foram salvos. Vem cá. Juninho, onde que Jesus assiste hoje? Onde que fala? Onde você encontra ele hoje? Você quer procurar Jesus, onde você acha ele? Aqui. Na igreja. Como que esses homens foram salvos? Alguém pegou eles e levou eles onde Jesus assistia, pregava, ensinava. E quando chegaram lá, passaram o dia com Jesus e se converteram. Isso aponta para a igreja. Onde Jesus assiste hoje, onde Jesus fala hoje, onde Jesus prega, onde Jesus se manifesta? Na igreja. Então pegue os pecadores e conduza eles até o culto, até a igreja. Porque aqui eles vão encontrar a Jesus, vão ouvir a Jesus. Aqui Jesus vai ministrar a eles e eles serão salvos. Então esse é o segundo meio. Convide pecadores para o culto, convide perdidos para a igreja, traga-os para que assistam e ouçam a pregação e assim serão salvos. É um meio de salvar. Estamos procurando Jesus, onde ele assiste? Lá na igreja. Vou levar vocês lá. A hora que eles chegaram, ouviram Jesus e se converteram. Quantas pessoas não foram assim? Aqui o Fábio foi uma pessoa assim, ó. Começou a namorar com a moça cristã. Ele era ímpio. E a moça trouxe ele na igreja. E ele assistiu uns cultos. No 3º ou 4º culto eu preguei sobre o juízo final. E naquele culto ele se converteu. Aonde ele se converteu? Na igreja. Qual foi o meio? A namorada trouxe ele à igreja. Terceiro método de levar, do crescimento orgânico acontecer. Pregando a palavra em uma cerimônia, em um evento oficial. Por exemplo, em uma formatura, em uma convenção da empresa, em uma festividade.
Isso aconteceu em Atos capítulo 2, olha, Atos 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Agora o verso 14. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomais conhecimento e atentai às minhas palavras. Agora o verso 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos? 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados. Verso 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Aqui, olha o crescimento orgânico aqui. Aqui o negócio foi... Quando tem 2 filhos na barriga é o que? Gêmeos. 3 trigêmeos. 4 quatrigêmeos. E quando tem 3.000? Calcula aí, cadê a Jéssica? Depois ela faz para mim. 3.000 almas. Aconteceu o crescimento. De que forma? Era uma festa judaica chamada Pentecostes. Uma confraternização judaica. E houve um negócio acontecendo ali, e Pedro teve a oportunidade de falar. Deram a palavra a Pedro. O que você pode fazer? Em eventos onde você tiver uma oportunidade, prega a palavra. Em confraternizações, prega a palavra. Festas de fim de ano, prega a palavra. Ambientes onde a massa se reúne e você faz parte, é um lugar para você produzir outros crentes. Se uma oportunidade for te dada, fala naquele evento, fala naquela convenção, fala naquela comemoração, fala naquela festa. Ore a Deus para te dar uma oportunidade. Pastor Cunha aqui orou para pregar na formatura dele de direito na Unifran, e a porta se abriu. Outros tantos têm essa oportunidade, e olha só que oportunidade: 3.000 almas. Você é chefe de alguma repartição? Você trabalha com convenções? Você frequenta feiras ou aglomerado de pessoas semestralmente, anualmente? Fale, pregue nesses eventos. Quarto, como que eu trabalho para o crescimento orgânico? Desenvolvendo um relacionamento com pessoas. Como? Fazendo amizade com o ímpio. O evangelismo corpo a corpo. Jesus fez isso com a mulher samaritana, Daniel. Tem que falar Daniel Piso, porque tem o Piso, o Elias e o Neves. Não é isso? Um pisa na neve e o outro é o profeta Elias. Tipo, não tem nada a ver. Jesus está lá, João capítulo 4, ele está andando o dia inteiro. Chega meio-dia, vamos passar para Sicar. Passa em Sicar, pé de inchado. Aí tem um poço de Jacó. Aí Jesus senta. Aí vem a mulher samaritana. Ó Jesus, vou ganhar essa mulher aí. Vou produzir outro crente. E como é que Jesus fala? E aí, calor, né? Dá-me de beber. Ué, como é que tu, sendo judeu, pede a mim que sou samaritana de beber? Aí é o parênteses, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou o Senhor: mulher, se soubera quem é que te pede o dom de Deus, me pediria a água da vida, e eu te daria. Ele começou a desenvolver um relacionamento, uma conversa. Começou com alguma banalidade. E aí, João 4, 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier nos anunciar essas coisas, disse Jesus: eu sou o que falo contigo. Essa mulher foi salva,
e foi anunciar aos samaritanos que ela tinha achado o Messias. Qual foi o método? Desenvolver uma conversa na fila do banco, ali naquele balcão que você vai semanalmente. É o evangelismo corpo a corpo. Cria um vínculo com aquele balconista, com aquele gerente, com aquele funcionário de trabalho, com aquele colega de classe, e começa a fazer perguntas. Então, está calor, a água, eu quero, e aquilo levou para quê? Para a água da vida. És tu maior que Jacó? Peraí, deixa eu te explicar. Começaram uma conversa religiosa, até que culminou que então Jacó, o poço, o Messias. Quando ele vier, eu vou crer nele. Eu sou ele. E ela creu. É uma maneira. Ele ganhou a confiança daquela mulher. Primeiro, ele abordou ela. Depois, ele começou um relacionamento. Depois, ele conquistou a amizade. Depois, a confiança. E após isso, eu sou o Messias. Desenvolva um relacionamento com essas pessoas. Você tem pessoas que você tem contato toda semana? O balconista, o transportador, o gerente, o primo, o vizinho, o tio, não sei quem que é. Desenvolva um relacionamento a fim de que você conquiste a confiança, e assim você prega. E uma vez que ele confia em você, ele dará ouvidos a você. Quantas pessoas evangelizei dessa maneira? Por isso que eu estou me aproximando desses jovens e que eu estou tentando ganhar eles. E último, agora eu termino. Pregando em ambientes familiares. Pedro na casa de Cornélio, Atos 10, 24, diz assim: no dia imediato entrou Pedro em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles. Olha só, tendo seus parentes e amigos reunidos. Cornélio e sua família e seus amigos íntimos estavam em casa esperando Pedro. Verso 33, Atos 10, 33. Portanto, sem demora, mandei te chamar-te, fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado para o Senhor. Então falou Pedro, dizendo, agora Pedro começa a pregar naquela casa. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos, anunciando o evangelho da paz. Verso 44, ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam. Verso 46, então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Verso 48, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Qual foi o método do crescimento orgânico aqui? Reuniões familiares. Cornélio juntou com a família na mesa, e Pedro então aproveitou aquele Natal, aquele aniversário, aquela boda de prata. Pedro aproveitou aquele jantar de domingo e pregou o evangelho para eles. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu e eles se converteram e Pedro os batizou. Reuniões familiares, reuniões na escola, reuniões de setores de trabalho, aquele café da tarde com os funcionários, aquele grupo na hora do recreio, aquele intervalo na sala de aula, no Natal, no Ano Novo, entre os familiares. Peça uma oportunidade e pregue. Muitas almas virão, meu irmão, numa simples ceia de Natal no 25 de dezembro. Muitas almas virão numa sala de aula, se você conseguir falar 5 minutos. Muitas almas virão, meu irmão, se você falar ali no horário de almoço no seu trabalho. Esses são os métodos, os meios para o crescimento orgânico que você pode utilizar. Sente e ensina a palavra. Pregue num evento oficial. Pregue, desenvolva um relacionamento. Pregue
no serviço ou no trabalho. Desenvolva um relacionamento. Convide para a igreja. Conto com vocês. Você está debaixo dessa função, essas cadeiras estão vazias. Há muitas almas perdidas nessa cidade. Vamos trabalhar para isso então. Feche os olhos, vamos orar.